Chegou a hora então de falar de um empate justo em Bragança Paulista, mas também de um empate injusto em Porto Alegre na Arena do Grêmio. Meu nome é Marcelo Estobaus, mas tu pode me chamar de TGD, e depois da vinheta a gente fala então de como foi Grêmio 1, Fluminense 1, também a resenha de Bragantino 0, Coritiba também 0. Beleza, então, vamos falar desse empate justo que aconteceu lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Tá aqui o resumo do jogo de Bragantino 0, Coritiba 0, para mostrar que nada muito relevante aconteceu nesse jogo, né? A gente não teve gol anulado, não teve pênalti perdido, não teve gol no jogo. E o 0 a 0 de fato, demonstrou esse jogo equilibrado, né? Esse jogo truncado, esse jogo bem igual mesmo, né? O empate foi justo. E por que eu digo que o empate foi justo? Porque de fato, Bragantino e Curitiba não são equipes tão diferentes assim, né? Quem acompanha o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada vai lembrar que o Bragantino e o Curitiba só assim, fizeram um jogo bem equilibrado também aqui no Couto Pereira. E o Curitiba só perdeu porque o Josué acabou sendo expulso, e na minha opinião até de forma injusta naquele momento, tá? Porque, entre outras coisas, para tu expulsar um jogador de campo, né, naquela situação, precisa ocorrer aqueles famosos 4 Ds, né? E a distância do gol até ela é relativa naquele lance, mas na minha opinião o jogador do Bragantino estava em direção à linha de fundo, né? Então ele não tinha direção do gol, ele estava puxando a bola pro lado oposto à goleira. Então, se não tem um dos 4 Ds, tu não pode expulsar o jogo, não pode expulsar um jogador, segundo a regra. Então, bom, fica, né? Fica a crítica lá, uma crítica retroativa, né, ao primeiro jogo. Mas a gente pode lembrar, e perdoa a minha rinite aqui mais uma vez, apenas dá para lembrar que o Curitiba e o Bragantino já fizeram esse jogo equilibrado no primeiro turno. E bom, agora no segundo turno repetiram a dose lá em Bragança Paulista. O Bragantino, claro, dono da casa, ele foi mais propositivo, concluiu mais a gol, né? Teve mais chances de gol, claro, o Bragantino, mas também nada muito claro, digamos assim, né? O Bragantino não foi efetivo. O Bragantino teve 15 chutes, 15 finalizações, mas só 4 no alvo. Ou seja, pela porcentagem ela é muito baixa. Já o Coritiba produziu menos, né? Teve 4 chutes, 4 finalizações, apenas 2 no alvo. Ou seja, a porcentagem diz que é 50%, mas também não foi uma super produção do Coxa, né? Talvez a jogada mais perigosa do Curitiba aconteceu ali por volta dos 28, 30, 32 minutos ali do, do primeiro tempo, onde o Josué acertou um chute na trave, né? E isso nem conta como finalização no alvo, né? Então, assim, o Josué que foi expulso no primeiro jogo, como eu disse, nesse jogo agora do segundo turno, foi um jogador que fez uma boa partida, fez uma partida segura, né? Assim, cara, é o cara que comanda o time. Ele, de novo, eu falei isso no outro vídeo, mas é um cara que ele é uma ilha de qualidade nesse time. Mas eu acho que no jogo de hoje, especificamente, o Fernando Seabra achou esse equilíbrio defensivo e ofensivo, né? O Tinga, por exemplo, já tinha ido um pouco mal, tinha ido mal no jogo da última quarta-feira. Ele foi um pouco melhor no jogo de hoje, no jogo de ontem, né? Perdão, tô gravando isso na segunda-feira 27 aqui. O Thiago Kozer não falhou tanto, o Bruno Melo fez uma partida um pouco mais estável, né? Cara, Thiago Santos não falhou tanto, então, mesmo sendo abaixo, acredito que algumas individualidades algumas individualidades que foram mal no último jogo contra o Palmeiras foram um pouco melhor nesse jogo do domingo contra o Bragantino. E o mais importante, Pedro Rocha, Breno Lopes, Ronier e Josué funcionaram bem no ataque, como conjunto, como um quarteto. As características se complementaram. Depois ainda entrou o Lavega e o Keno, e
E eu até comentei com a minha esposa que que é torcedora do Coxa, enfim, estava assistindo o jogo e estava comigo, assim, a gente estava conversando, eu falei: "Olha, entrou o Keno e o Lavega e a qualidade não baixou". E normalmente isso acontece, né, o banco do Bragantino, por exemplo, é um pouco mais, o banco do Bragantino é um pouco mais qualificado que o banco do Curitiba, mas mesmo assim entraram 2 meninos da base, né, o Tice e o Paulo Roberto, ainda entrou o Felipe Jonathan no lugar do Bruno Melo, o Lavega e o Keno, e a qualidade não baixou tanto assim, né. O banco do Curitiba o banco do Curitiba foram essas opções, mas o banco do Bragantino ainda tinha o Isidro Pita, tinha o Pedro Henrique, né, então o Vinicinho, o Mosqueira, que são jogadores um pouco mais perigosos, então banco do o banco do Bragantino tem um pouco mais de qualidade que o banco do Curitiba, mas de forma geral, as equipes se anularam, as equipes se equilibraram muito, né? E isso acabou dando essa igualdade, né? Ficou refletida no placar essa igualdade. Então, no geral, não tem até muito para falar desse jogo, porque foi um jogo bastante equilibrado. Foi um jogo em que o Coxa roubava a bola, vinha a pressão do Bragantino em cima, né? O Bragantino tocava muito a bola, mas também não criava muito. Como eu disse, o Bragantino foi propositivo, mas não conseguiu acertar o alvo, não conseguiu ser efetivo. Já o Coritiba, quando pegava a bola, era um pouco mais incisivo, mas tinha muita dificuldade de transpor as linhas do Bragantino. Então, o 0-0 ficou de bom tamanho. Foi um empate justo em Bragança Paulista, um ponto de cada lado, deixando o Bragantino em quinto lugar ao final da rodada, enquanto o Coritiba segue em décimo. Bom, os próximos jogos de Bragantino e Curitiba estão na tela para dizer que o Bragantino enfrenta então o Sporting Cristal do Peru pela Comebol Sul-Americana, né, o jogo da volta. Se eu não me engano, o jogo de ida foi 0-0 também. E no, né, e vai, o Bragantino decide então sua vaga de Sul-Americana em casa no Nabi Abichedi em Bragança Paulista, né, às 21h30 no horário de Brasília, no dia 29, dia 29 do 7, agora, próxima quarta-feira, 29 de julho. Enquanto isso, o Curitiba, na quinta-feira, dia 30 de julho, às 9h30 no horário de Brasília, em Curitiba, no Couto Pereira, enfrenta o Cruzeiro, já pela segunda rodada do retorno do Brasileirão, né, rodada 21. Então, esse início de retorno, esse início de pós-pausa, né, da Copa do Mundo, tá uma confusão em que os jogos são tudo ao mesmo tempo, uns jogam pela Libertadores, outros jogam pela Sul-Americana, outros jogam pela Brasileirão, tá uma loucura. Ainda tem Copa do Brasil, né, chegando por aí na próxima semana, né, acho que próximo final de semana ou algo do tipo. Bom, dito isto, feito Bragantino 0, Curitiba 0, vamos falar de um empate injusto na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do retorno também. Grêmio 1, Fluminense 1. Bom, o resumo do jogo está aqui para falar que o Hulk teve um gol anulado por impedimento, e bem anulado por impedimento, aos 40 minutos do primeiro tempo. Mas a gente pode dizer que o Fluminense foi melhor que o Grêmio na primeira etapa. E na verdade, assim, eu ouvi muita gente falando, comentando que o Grêmio, não, o Grêmio jogou de igual para igual com o Fluminense. E de fato jogou, porque o Grêmio na verdade foi melhor que ele mesmo no primeiro tempo de jogo. O que o Grêmio vinha apresentando era menos que nada. Essa é a verdade, era menos que nada, menos que zero. Então o Grêmio hoje conseguiu pelo menos chegar ao zero hoje, ontem, né? Conseguiu chegar pelo menos ao zero, ou um pouco mais, né? Nessa escala imaginária aqui. E aí, então, o Grêmio conseguiu pelo menos jogar de igual para igual, competir. O Grêmio foi competitivo. Não sei se isso tem a ver com o fato dos salários agora estarem em dia, né? Eu ouvi o papo de que ia salários atrasados, aquela coisa toda. Bom, o Grêmio jogou de igual para igual, conseguiu pelo menos igualar as forças com o Fluminense, ser competitivo tanto quanto o Fluminense. E o Hulk teve um gol anulado na única chance, na verdade, do Fluminense no primeiro tempo, né? Uh, assim, chance de maior perigo. E de fato, gol anulado, impedido de forma justa, né? De forma correta.
E então, cara, o Fluminense dá pra dizer que o Fluminense foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo? Foi, mas pelo menos o Grêmio foi competitivo. Então, isso é que fica de positivo. No segundo tempo, depois do intervalo, o Grêmio sempre volta pior. O Grêmio sempre volta pior. E, né, depois do intervalo é uma sina que o Grêmio está apresentando nessa temporada. E o Grêmio ainda se segurava até os 15 minutos da primeira etapa, quando o Kahneman fez um pênalti inqualificável. Essa é a palavra, é inqualificável. Não tem como descrever, não tem adjetivo no dicionário suficiente para dizer e qualificar o que o Kahneman fez. É o pênalti típico de jogador, cara. E até estava conversando com alguns amigos gremistas há pouco, agora pela manhã e ontem, ainda ontem à noite, depois do jogo. É um tipo de pênalti, cara, de um jogador que viveu o seu auge na carreira naquela era pré-VAR, né? Então, o Kahneman acabou. O Kahneman ainda é aquele jogador malandro da década passada. E, cara, hoje em dia com o VAR, com todas as câmeras, essa malandragem, ela não cabe mais. Ela não, ela não tem mais vez. Porque o VAR acaba chamando, acaba pegando. E, cara, o Kahneman perde tempo da bola, levanta o braço. A bola ia na cabeça do Noriega. Quer dizer, ele nem precisava ter esticado aquele braço. Depois ele ia ter de justificar que o braço estava pro lado, assim. Não. Ele levanta o braço alto, acima da cabeça. Cara, e assim, o Kahneman fez uma boa partida, cara. O Grêmio, o Grêmio perdeu 2 pontos. O Grêmio perdeu 2 pontos por conta dessa falha do Kahneman. Não tem como ele foi o pior em campo no jogo de ontem. Não tem explicação, certo? Bom, ainda falando de Kahneman, a gente pode falar que o Canóbio foi o melhor em campo, justamente porque jogou pelo lado do Kahneman. E como o Marlon é um lateral um pouco mais ofensivo, aliás, a gente tem que aplaudir aqui, e eu aplaudi na hora que eu vi na TV, a entrada do Marlon, cara, 4 meses e 1 semana depois o cara já estava em campo depois de uma lesão gravíssima, né? Que a gente viu naquele jogo lá no dia 19 de março contra o Vitória. Cara, que força que tem o Marlon. O Marlon foi um dos melhores em campo, inclusive, né? Um cara que se dedicou muito para poder voltar a jogar futebol. E, bom, o Marlon é um lateral ofensivo, né? E que diferença faz o Marlon no time do Grêmio? Né? Uma sustentação, um apoio maior no campo de ataque. Realmente. Pedro Gabriel é um menino muito jovem, tem muito futuro. Mas, cara, que diferença faz o Marlon naquela lateral esquerda? Enfim, ali pelo lado do Kahneman jogou o Canóbio. E foi um duelo interessante, tá? Apesar do pênalti cometido, o Kahneman fez um jogo ok. Mas o Canóbio, de fato, soube se criar ali por aquele lado. E para mim, além do Hulk, o Canóbio foi o melhor em campo, talvez um dos melhores, né, da partida. Cara, é que o Hulk fica muito marcado pelo gol, né? Mas o Canóbio já foi muito bem na Copa do Mundo e fez uma baita partida. O Canóbio foi o melhor jogador uruguaio da Copa do Mundo, com certeza. E ainda fez uma boa partida ontem contra o Grêmio. Ele começa pelo lado esquerdo, depois começa a cair pelo lado direito também. Então, cara, de fato foi um dos melhores em campo, se não o melhor. Dito isto, a gente precisa falar também das estreias, né? Algumas estreias que aconteceram no Grêmio. A estreia do Giovanni Cabral, o cabo-verdiano, né? O jogador de Cabo Verde, que estava na Copa do Mundo também. Fez uma boa Copa do Mundo e ontem estreou pelo Grêmio, já dando uma assistência, né? Ele deu assistência pro Diego Caito, que também era outro estreante, entrou na vaga do Pavon, o novo lateral direito do Grêmio, né? Vindo do Goiás. E, cara, que jogador, cara. Que jogador, Diego Caito foi de fato um dos melhores pelo lado do Grêmio no pouco tempo que ele jogou. Ele jogou um pouco mais de 20 minutos ali, né? Sem contar os acréscimos, enfim. E, cara, tem assim, um lateral direito seguro, um lateral direito que apoia, um lateral direito que, né, foi para cima, soube driblar, fez o gol de empate e poderia ser o gol da vitória, né? Se não fosse a falha do Kahneman. Então, cara, olha, gostei das estreias, né, dos novos estreias, novos reforços.
do Grêmio. Bom, o time tá resolvido, tá encaixado? Não sei. O que eu sei é que o lateral direito, a lateral direita está resolvida, a lateral esquerda tá resolvida, também com a volta do Marlon, né? Giovani Cabral dá uma esperança, né, que o Amuso não deve ficar ao final da temporada, então esperança de que o Giovani Cabral consiga lá pela ponta esquerda assumir essa vaga. Além de tudo, Juan Nardoni, Matias Vijaçante e Eric Noriega formaram uma trinca de meio campo que o Grêmio não vinha vendo esperança nesse meio campo há muito tempo. E eu acho que talvez esse foi o maior acerto do Luiz Castro, né? É muito fácil chegar e criticar o Luiz Castro, mas esse acerto a gente precisa dizer, cara, o Nardoni conseguiu sair jogando, o Vijaçante ficava nesse setor realmente mais de meia, enquanto o Eric Noriega tem essa característica mais defensiva, o Noriega retornava, ficava um pouco mais na volância, mais como um terceiro zagueiro na saída de bola. Então, o Grêmio é como o meio-campo do Grêmio como se fosse uma escadinha, né? Assim, começava pelo Noriega, passava pelo Vijaçante e daí chegava no Nardoni, que conduzia mais a bola até o Carlos Vinícius e o Amuso. Então, o Grêmio teve essa ligação defesa-ataque um pouco mais, né? O Carlos Vinícius não ficou tão isolado. Acho que essa é a grande palavra. O Nardoni conseguiu encostar no Carlos Vinícius, conseguiu encostar no TT, conseguiu encostar no Amuso e, né, um pouco mais pelo Vijaçante, daí já pelo outro lado, mas foi os atacantes do Grêmio não ficaram tão isolados, principalmente o Carlos Vinícius. Então, acabou que o Grêmio, os setores do Grêmio começaram a conversar, pelo menos. E isso já é uma boa notícia para o torcedor gremista. Bom, não quero me estender muito mais, afinal, como eu disse, foi um empate injusto. E, bom, as minhas conclusões finais aqui deste jogo sobre por que foi um empate injusto. Porque o Fluminense foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo, poderia ter aberto o placar, mas não criou, não chegou, não conseguiu fazer o gol. Teve um gol, como eu disse, o gol do Hulk, mas estava impedido e foi bem anulado. Já o Grêmio foi melhor que o Fluminense, principalmente depois da falha do Kahneman, mas o Grêmio já estava igualando as ações e começou a ser melhor que o Fluminense. O Fluminense, por exemplo, o Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, basicamente não fez nenhuma defesa. Assim, difícil. Então, o Grêmio teve mais volume que o Fluminense e merecia um resultado melhor. O empate é comemorado, claro, quem está tentando escapar do rebaixamento é isso aí. Mas O mas de fato o Grêmio foi melhor que o Fluminense, merecia talvez sair com a vitória no segundo tempo. Então, um empate injusto, né? O Fluminense poderia ter ganho no primeiro tempo. O Grêmio poderia ter ganho, merecia até ter ganho no segundo tempo. Então, o empate foi injusto. Dito isto, o Grêmio sai do 16º lugar para o 15º, subiu uma posição, agora está a um ponto da zona de rebaixamento. Né, em 16º está o Inter, com a mesma pontuação do Vasco, 21 pontos. E o Fluminense, bom, se mantém em quarto lugar na tabela de classificação. Falando então dos próximos jogos, para a gente já encerrar esse vídeo, que já está bem longo. Os próximos jogos, então, do Grêmio e do Fluminense. O Grêmio enfrenta o Bolívar da Bolívia pelo jogo de volta, né, da Sul-Americana, no dia 30 de julho, na quinta-feira, às 7 horas da noite, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Grêmio que perdeu o primeiro jogo por 3-2 vai tentar buscar, então, o resultado na Arena. Se jogar o futebol que jogou ontem contra o Fluminense, acredito que deve passar com uma relativa folga pelo Bolívar. Já o Fluminense, então, enfrenta o Bahia um dia antes, né, no dia 29 de julho, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Bom, são, né, dois tricolores, dois bons times que se enfrentaram e empataram em 1-1. E também o Coxa e o Bragantino, que são times que vêm fazendo boa campanha, tá? O Bragantino e Curitiba vêm fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro e fizeram um empate justo, equilibrando suas forças. Beleza? Meu nome é Marcelo Estobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E, bom, a gente se vê nas próximas resenhas aí dessa semana. Eu vou estar viajando, vou estar em Porto Alegre, mas prometo pelo menos fazer um videozinho aqui pra gente conversar sobre esses jogos da semana. Beleza? Deixa nos comentários aqui, deixa um comentário aqui sobre o jogo do Grêmio, o jogo do Coxa também. E, bom, te inscreve no canal, deixa teu like se gostou da resenha. Se não gostou, o dislike faz parte do jogo. E eu te vejo, como eu disse, na próxima resenha, lá em Porto Alegre, tchê. Vou visitar a família. Bom, um abraço, até a próxima.